Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Bom, nós podemos reunir como igreja, adorar o Senhor. Nossa alma se enleva na adoração. Apesar de quem somos, o Senhor ainda nos aceita, como seus adoradores. E isso é muito bom. É um privilégio que nós não temos nem noção do tamanho. Sermos adoradores de um Deus santo, sendo miseráveis como somos. Vamos fazer mais uma oração, para que a gente possa então estudar, meditar na palavra de Deus. Livro de Neemias, pode abrir sua Bíblia se você quiser, já ali, capítulo 9 de Neemias. Deixa aberto aí. Oremos. Ó Deus, prestamos culto a Ti, Senhor, somente a Ti, reconhecendo que Tu és o único Deus verdadeiro. E através de Jesus Cristo podemos nos adentrar além do véu, como igreja, como Teu povo, que foi justificado, está sendo santificado para a Tua honra, para vivermos aqui neste mundo como expressão da Tua luz, da Tua glória, da Tua verdade. E por isso, Senhor, nos alegramos nessa manhã, estando aqui juntos com todos os nossos irmãos, podendo como um só homem nos reunir diante do Teu santo templo, da Tua santa presença, para Te adorar coletivamente dessa vez. E isso, Senhor, é um privilégio e por isso nós Te agradecemos, Senhor. É o Teu Santo Espírito que nos trouxe até aqui. E nesse mesmo sentido, pedimos que o mesmo Espírito que moveu todo o nosso corpo para estarmos aqui presentes e reunidos, que Ele fale conosco através da Tua palavra. Senhor, nós reconhecemos que somente a Tua palavra e não a palavra de qualquer homem é que nos salva de nós mesmos. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Por isso, ó Espírito Santo, fala ao Teu povo, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, desde o mais velho até o mais novo, todos precisamos de arrependimento, todos precisamos de transformação, todos precisamos de vida que só encontramos no Evangelho. Portanto, Senhor, mais uma vez, suplicamos como um só homem, fala conosco, Senhor. Não deixe que nenhuma distração venha roubar, Senhor, a audição que precisamos ter, e toda a atenção ao Teu falar. Que nós possamos estar aqui meditando profundamente, sendo auxiliados pelo Teu Espírito Santo, pois Ele, e somente Ele, é o nosso soberano Mestre. Portanto, o Espírito Santo flua no nosso meio e usa a Tua palavra para nos salvar. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos ler todo o capítulo 9, como os irmãos podem observar, é um capítulo bastante longo, Nós vamos fazer uma leitura. Eu gostaria de pedir a todos vocês, todos os irmãos, que têm condição de entender, Como diz lá no capítulo 8 de Neemias, aqueles que têm condição de entender, que vocês prestem bastante atenção na leitura. Eu vou explicar por quê. Essa leitura, o capítulo sendo extenso, nós vamos trabalhar os conceitos contidos em todo esse capítulo, ok? Não vamos fazer uma exposição versículo por versículo, senão nós ficaríamos aqui o dia inteiro, tá? Então nós vamos apanhar alguns conceitos, as mensagens principais de todo esse capítulo 9, e vamos então extrair e aplicar para nós essas verdades para hoje, ok? Então vamos passar fazer a leitura completa e as explicações serão bastante rápidas, até porque você vai perceber que o próprio texto, sendo uma exposição da história de Israel, ele é simples de compreender. Você vai perceber, as verdades contidas aqui já vão pular aos seus corações, aos seus olhos, aos seus ouvidos, à medida que nós formos lendo o texto, ok? Vamos lá então? No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos aqui, estrangeiros, ok?
Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 do dia. Em outra 4 dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Esse clamor aqui não é cântico, tá? Em algumas versões, cantaram alto, não. Eles oraram em alta voz, ok? Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Hasabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba. E assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer. Preceitos, estatutos e leis, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que, com mão levantada, lhes juraste dar. Porém, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos seus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná, e a água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos que lhes repartiste em porções. Assim, possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais, que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra,
Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes, e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. E tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz, e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos, e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste, porém tu és Deus, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel, e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, e os nossos levitas, e os nossos sacerdotes. Irmãos, como eu disse para você, aqui a gente aprendeu sobre a história de Israel, a realidade do povo de Deus até o exílio. Bem, como pano de fundo aqui, chegamos à nossa 13ª parte, isso que eu queria falar, capítulo 9, eu venho contando de forma errada, nós estamos na 13ª, porque eu esqueci de contar a introdução lá no começo, tá? Então hoje é a 13ª exposição de Neemias, né? Nós vimos nas últimas pregações que a busca pela palavra de Deus uniu o povo num só lugar, como um só homem, com um só propósito. Qual era o propósito? Acertar o seu relacionamento com Deus. Isso foi um mover do Espírito Santo na vida do povo. Eles já estavam estabelecidos na cidade, os muros já estavam prontos e eles já estavam seguros. Porém,
Agora Deus passa a tratar do coração deles, e Deus, pelo seu Espírito Santo, toca no coração do povo, e o povo então busca a palavra de Deus. Vocês se lembram? 8:1, capítulo 8, versículo 1, o povo se ajuntou como um só homem para buscarem a palavra de Deus. Para buscarem a palavra de Deus. Então a pregação fiel de Esdras naquela época, como nós vimos no capítulo 8, essa pregação fiel de Esdras, com explicações e aplicações claras e simples, gerou compreensão no povo. Lembram-se? Todos entenderam o que se lia. Eles entenderam, mas essa compreensão também revelou a desobediência deles em relação aos mandamentos da palavra de Deus. Então eles ouviram e se entristeceram. Lembram-se? E nessa tristeza, então, Deus, através dos seus servos, disse, não entristeçam, vão comer carne, vão beber vinho, e vão festejar e se alegrar, porque vocês entenderam o que foi ensinado. Vocês entenderam. Isso é motivo de alegria. Na sequência, nesse mesmo mover do Espírito, usando a palavra, a própria liderança, os líderes dos judeus, os líderes da igreja, foram buscar na palavra de Deus com mais profundidade nas Escrituras o que precisava ser feito para acertar o caminho deles, para reformar a igreja, para reformar o povo, para colocar de volta o que se perdeu, olhando para as Escrituras. Os líderes começaram a examinar com mais profundidade as Escrituras, e aí eles reformaram, criaram o seu regulamento interno, confissão de fé, coisa parecida, e começaram a colocar em prática. Agora isso é lei para toda a igreja, para todo o povo de Israel. Estou dizendo igreja, você sabe o que eu estou dizendo, né? É a igreja do Velho Testamento, né? Ok? Agora, queridos, nesse capítulo 9, chegamos aqui no capítulo 9, mas a gente vai dar só mais uma olhadinha no versículo 1 do capítulo 8. O que acontece lá? Eles se ajuntaram como um só homem para buscar a palavra. Então o primeiro ajuntamento lá desse povo todo, o povo se ajuntou para ouvir a palavra de Deus. Agora aqui no capítulo 9, versículos 1 e 2, aqui no comecinho até o 4, você percebe que o povo se ajunta novamente. O povo se reúne novamente. Né? Mas para quê? Agora, ele se reúne para confessar os seus pecados. O povo passou da festa, da abundância, de muitos comes e bebes, para o jejum. Vocês perceberam aí, versículo 1? No dia seguinte, no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum. Eles estavam festejando, mas aquilo, o Espírito Santo levou a eles a um jejum. Agora não é hora de festa, porque nós estamos distantes de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós não estamos praticando nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. E a palavra de Deus tocou no coração do povo. Não é hora de festa. Baixa as portas, balanço. É hora de consertar a nossa vida com Deus. Vamos ajustar tudo aqui. Chega de festa. Festa é boa porque nós entendemos que compreendemos a palavra de Deus, só que o coração está sujo ainda. Nossa vida está desregrada, fora dos princípios, precisa de ajuste. Então, entre o capítulo 8, versículo 1 e o 9, quando eles entendem a palavra de Deus, se alegram, buscam a palavra de Deus, e quando eles começam a jejuar, a se arrepender e a deixar os seus pecados, deixar os estrangeiros, que significa abandono do pecado, entre isso e isso, no meio aqui você tem entendimento espiritual. A nossa fé é uma fé inteligível, é uma fé racional. A igreja de Deus é um povo que entende a palavra de Deus. O povo de Deus é um povo que tem compreensão das coisas que Deus fala, e não que homens falam, nem falsos profetas. Aliás, eles têm tanta sabedoria, quando eles estão cheios da palavra de Deus, que eles conseguem enxergar o pecado em si mesmos, e também fora. Falsos mestres, falsos profetas, gente querendo distorcer, gente querendo enganá-los, e eles falam, não, você não vem de Deus, não. Oh, mas eu tenho autoridade sobre você. Tem coisa nenhuma. Quem tem autoridade sobre mim é a palavra de Deus, não é homem. É a palavra de Deus que tem autoridade sobre mim.
Então, eles começam a discernir isso, por causa do entendimento espiritual. Isso é bênção, queridos. E o Espírito Santo, então, usando a palavra, ele tem o poder de fazer o povo de Deus se achegar ao Deus que é luz perfeita. Foi o que aconteceu, o Espírito tocou no coração deles, lá no comecinho do capítulo 8, eles procuraram a palavra de Deus. Quando eles ouviram a palavra de Deus, eles se achegaram à realidade de Deus. Quando eles ouvem a palavra de Deus, eles estão na presença do próprio Deus. Quando eles ouvem a lei de Deus, conferem a lei de Deus com a sua vida, eles estão diante do próprio Deus, da santidade de Deus, da luz de Deus, da perfeição de Deus. E eles se maravilham com a visão de Deus, porém eles olham para si mesmos e se envergonham. Eles se cobrem de pano de saco, vocês viram o versículo 1 aí? 9:1. Cobrir de pano de saco significa extrema vergonha e profundo arrependimento. A mesma luz que nos torna maravilhados quando você vê a grandeza, a maravilha de Deus, como Deus é bom, como Deus é grande, como Deus é criador, é todo poderoso, é eterno. Você vê todos os atributos de Deus através da palavra, mas quando essa mesma luz faz com que você olhe para você e veja a sua podridão. E é isso que aconteceu aqui. Irmãos, isso é maravilhoso. Uma igreja verdadeira anda assim. Uma igreja verdadeira anda em arrependimento constante. Porque nós somos pecadores corruptos, e não é porque hoje você não pecou que você não é mais pecador, você continua sendo essa mesma pessoa, iguais esses irmãos aqui, de capítulo 9 de Neemias, e você fala assim, nossa, mas que povo desobediente. Deus, eles se arrependiam, Deus perdoava e salvava, e daí a pouco eles caíam de novo em pecado, eles se arrependiam, Deus perdoava e salvava. Aí você começa a falar, ver isso 2, 3, 4, 5, 10 vezes, a mesma coisa, e você fala assim, que povo rebelde. Uma das primeiras lições que eu aprendi lá atrás, mais de 30 anos atrás, quando ouvi a pregação do Evangelho pelo pastor Paulo Bornelli. E ele contou a história de Israel para mim, para nós. E ele falou assim, vocês viram que povo cruel? Que povo terrível, né? Eu falei, verdade, irmão, terrível. Ó, para mim, esse povo aí não presta. Ele falou assim, esse povo somos nós. Você e eu. Somos esse povo aqui. Esse coração aqui, desse povo rebelde, contumaz, injusto, indigno, ingrato a Deus, infiel, eu e você, somos esse povo. Primeira lição que eu aprendi, acabou com a graça, mas foi bom para poder entender que não é porque eu sou salvo que eu sou perfeito. Sou salvo pela graça, independentemente de obras, mas ainda existe a necessidade de ser salvo constantemente de mim mesmo, cada um de nós sermos salvos de nós mesmos. E isso, quem faz é o Espírito Santo usando a palavra de Deus, o Espírito Santo usando a sua própria palavra para fazer o povo de Deus se achegar ao Deus que é luz perfeita. Então, o povo contempla a santidade de Deus, se maravilha, e ao mesmo tempo vê a podridão de suas vidas, cai por terra em contrição e vergonha, e reconhece, assume, confessa, e deixa todos os seus pecados, vírgula. Tem gente no meio do povo aqui que não foi. Se você vê o mesmo relato no livro de Esdras, ele diz ali que nem todo o povo foi. Você pega Daniel, capítulo 9, Daniel faz a mesma confissão. Capítulo 9 de Esdras, Esdras 9 fala sobre oração e confissão de pecados. Capítulo 9 de Neemias fala a oração e confissão de pecados. Capítulo 9 de Daniel fala a oração e confissão de pecados. E você percebe que nem todos os que estão dentro de um povo chamado povo de Deus, é povo de Deus. Alguns não se arrependeram. Não quiseram dar ouvidos. Falaram, não é bem assim não. Vamos trabalhar com quem é a igreja. Quando você olha para o livro de Apocalipse, você vê 2 exemplos ali de igreja, na coletividade. Sem a palavra de Deus, a igreja está cega. Sem a palavra de Deus, os crentes estão mortos, não conseguem enxergar a si mesmos, a realidade. Você pega a igreja de Sardes,
Lá no livro de Apocalipse, na igreja de Sardes, quando Jesus mostra a realidade da igreja, ele chega ali, primeira coisa que ele fala assim: você tem nome de que vive, mas está morta. Você pensa que você está viva, igreja de Sardes, você está morta. Quando chega na igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia por si mesma, sem a luz da palavra, fala assim: eu sou rica e abastada e tenho de tudo e não preciso de coisa alguma. Jesus fala assim: pois eu te digo que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Porque eles não tinham a verdade a respeito deles. Porque não mergulharam na luz da palavra de Deus. A palavra de Deus mostra a realidade sobre nós mesmos, sobre uma igreja. Então, é a teologia, ou o que se conhece sobre Deus, que transforma o eleito. Sem conhecimento correto da Bíblia, a igreja está morta. A igreja está morta. Se nós não estudarmos a palavra de Deus, deixando todo o conceito humano de lado. Por isso que nós precisamos agradecer a Deus quando temos pregadores que são fiéis e não colocam seus conceitos na palavra, mas ele tira da palavra os conceitos da própria palavra. E ele não faz uma exegese, mas ele faz uma exegese. Ele fala a verdade, ainda que doa nele e nos seus irmãos. Isso é fidelidade às Escrituras. Isso é que salva a igreja. Isso é o que faz o que aconteceu aqui. Quando Esdras pregou fielmente no capítulo 8, no 9, houve arrependimento. Arrependimento que leva para a salvação, para a cura, para a vida e não para a morte. Versículos 5 e 6. Só para a gente, voltando um pouquinho. No versículo 2, a gente percebe que houve a confissão de pecados e também houve uma obediência. Confissão sem obediência também não é verdadeiro arrependimento. O que eles começaram a fazer? Quando diz aqui que eles abandonaram os estranhos, é que eles estavam misturados com gente estranha. Eles se casaram com pessoas que não eram cristãos, não eram do povo de Deus, naquela época, né? E eles então se apartaram. Isso é duro. Se você estuda também o capítulo 10 de Esdras, você vê que homens e mulheres que eram judeus despediram dos seus cônjuges e falaram assim: vai embora. E muitos deles tinham filhos e filhas e falaram: pega os seus filhos e filhas e vai, porque vocês não são do meu Deus. Que dureza quando nós pecamos, não damos ouvido à palavra de Deus, desobedecemos, pecamos, e depois quando tem que arrancar o pecado, dói muito. Porque nós não damos atenção no começo da coisa, e quando você desobedece, lá na frente você vai pagar caro. E muitos tiveram que despedir suas mulheres, e com seus filhinhos também, falar assim: vão, vocês não fazem parte desse povo, porque o povo fez uma aliança de obedecer a Deus, e voltar aos princípios de Deus. Isso é uma simbologia, uma analogia para a gente entender o preço alto do pecado, quando você não dá ouvido, quando eu não dou ouvido à lei de Deus. Como dói lá na frente. Você pensa que está tudo bem, o pecado te dá essa impressão: está tudo bem, eu estou curtindo, estou de boa, é curtição, tipo assim, nada a ver. Vocês conhecem o nada a ver? Né? Não, ô irmão, pega pesado não, nada a ver isso aí. Nada a ver. Lá na frente você vai ver se nada a ver ou não. Deixa Deus fazer. Muitas vezes o líder fala, a igreja não ouve, o irmão não obedece. Liderança parece que está aqui só de enfeite. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Ah não, mas eu não gostei disso não, vou fazer do meu jeito. Faça. Não está debaixo da cobertura espiritual. Vocês não gostam dessa palavra, né? Cobertura espiritual não do líder não, da palavra. Quando a palavra de Deus fala, você tem que obedecer, ainda que você odeie o pregador. Pesado, né? Mas eu sei que tem gente que não vai muito com a cara do pregador. É normal, porque ele fala a verdade dói, e nem todos gostamos. Essa é a realidade. Mas a teologia que salva a igreja, então, ela leva a esse posicionamento, não só de confissão, mas de prática, de abandono do pecado. Não é só falar: Senhor, me perdoa porque eu pequei, eu adulterei, Senhor, me perdoa. Tá, semana que vem está de novo com outra mulher e não com a esposa.
Isso é arrependimento, irmãos? Não, não é. Não é. Versículo 3, ele diz que eles leram uma parte do dia, aqui a quarta parte do dia, e outra quarta parte do dia fizeram confissão de pecados. A contagem dos dias dos judeus eram diferentes, tá? O dia, eles chamavam a primeira parte do dia, que são 12 horas. Segunda parte do dia é a noite, mais 12 horas, tá? Então nessa primeira parte do dia, leram 3 horas, eles estudaram a palavra. E depois 3 horas confessaram o pecado. Então eles tinham muito da palavra em seus corações e que estava agindo poderosamente neles. E no versículo 4, diz que os levitas clamaram em alta voz, os líderes puxaram a fila na oração, no clamor. Puxaram a fila. E aí então entramos no versículo 5, e ali os próprios levitas convocam toda a igreja, todos os irmãos para orarem, todos os judeus para orarem, para clamarem, para fazerem confissão de pecados. Eles começam com a adoração. Percebem a teologia deles aqui? Que teologia precisa? Poucos versículos. Eles sabem que Deus é um Deus criador. Lembram-se? Criação, queda, redenção, consumação. 4 pontos que a gente abrange a visão bíblica, né? Teologia bíblica. Os alicerces da teologia. Primeira coisa, eles começam dizendo assim, 6. Versículo 6, só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus, o exército, todas as coisas, e Tu os sustentas, preservas. Eles reconheciam que Deus era Criador e sustentador. Versículo 7, ele começa a falar sobre o Deus Redentor. Tu és Senhor, o Deus que elegeste. A redenção começa com a eleição. Porque somente os eleitos são redimidos, justificados, perdoados. E ele diz que Abraão, Deus escolheu Abraão, mudou o nome dele, mostrando que Deus é Senhor da vida de Abraão, não é só Salvador. Quando ele muda o nome, Deus está mostrando assim, eu sou Senhor sobre sua vida. Redenção sem senhorio de Cristo na sua vida, não existe. Nós aprendemos no dia de Natal, no dia passado, domingo passado, nós ouvimos, salvação sem senhorio de Jesus Cristo é falácia, é mentira. Então eles começam a dizer, a partir do versículo 7, eles começam a contar que Deus é um Deus que redime o seu povo, e como redentor, veja, a redenção abrange todas as coisas, todas as áreas da vida do eleito. O redentor não é aquele que salva e paga o preço e fala assim, agora vocês não vão mais para o inferno, tá bom? Mas aí na terra onde vocês estão, vocês se viram. Não, Deus é o Deus que dá pão, Deus é o Deus que dá água, Deus é o Deus que dá roupa, Deus é o Deus que protege, Deus é o Deus que guia através da luz, da coluna de fogo, através da nuvem. O Espírito Santo guia o povo, o Espírito Santo protege o povo, o Espírito Santo ensina o povo. A redenção é um pacote de coisas, porque se você pega o capítulo 1 de Efésios, de 3 a 14, você vai estudar ali que a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito está envolvido na redenção em todas as áreas, e mostra no final que o Espírito Santo é aquele que vai levar à plena redenção. E quando ele fala plena redenção, é que ele vai cuidar de você e de mim, dos eleitos, em todas as áreas da sua vida. Ele vai te proteger, ele vai te suprir, ele vai te guiar, te consolar na hora da dor, mas ele vai te disciplinar, porque você é filho. Um pai, que ama, disciplina. É o que está acontecendo aqui com o povo. O povo entendeu que ele estava no exílio, sofrendo tudo isso, porque eles foram infiéis à promessa. Vocês perceberam toda a história aqui? Esse é o resumo. Deus fez tudo por eles, não só salvou do Egito,
sacou eles do Egito com mão forte, mão poderosa, fez milagre ali, mas Deus conduziu no deserto e deu tudo o que eles precisavam ali no deserto. Não tiveram falta de nada, mesmo assim eles foram desobedientes. Deus não desamparou o seu povo, apesar da infidelidade do seu povo. Então eles conheciam, o povo conhecia bem esse Deus redentor, que salva, supre, pastoreia, que protege e guia o tempo todo. Esse é o Redentor. O nosso Redentor está aqui conosco. O nosso Redentor permite coisas nas nossas vidas para nos provar, para nos ensinar. E você não pode dizer que as coisas que acontecem na sua vida, ora é Deus, ora é o diabo. Não. Sempre é Deus. Ah, mas o diabo tenta? Tenta. É ele que vai provocar teu coração enganoso para você cair em pecado? É. Mas com a permissão de Deus. Deus quer te mostrar alguma coisa. Quer te disciplinar. Quer te orientar. Quer te treinar, adestrar. Muito bem, então quando você olha para tudo isso, você começa a ver que Deus está cuidando do seu povo, em todos os detalhes, e Ele vai levar até o fim. Ele nunca vai desamparar o seu povo, apesar das horas difíceis. Eu queria que você olhasse comigo Daniel 11, versículo 32, para a gente fazer uma comparação aqui com o que nós estamos estudando aqui nesse trecho de Neemias. 11:32 de Daniel diz assim: preste atenção em cada palavrinha desse versículo. Aos violadores da aliança, ele, você não sabe quem é, né? Nem eu, tá? Não, nós sabemos sim, pela palavra sabemos quem é esse ele aqui. Voltando, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, vírgula, mas, agora um segundo povo, o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e ativo. Primeira parte. Quem são esses violadores da aliança? Gente que está no meio do povo de Deus e quebrou a aliança. Violadores da aliança não são os ímpios. Não são as pessoas que estão fora da aliança. Eles não violaram a aliança. Deus nem fez aliança com eles. Sabe quem são os violadores da aliança? É gente que está no meio do povo, mas é aquilo que no Velho Testamento é chamado de populacho. É um povo que está no meio do povo, mas não é povo. E quem é esse ele? Esse ele aqui é o inimigo. Se você estuda o contexto de Daniel, é o inimigo, os falsos mestres daquela época, ou aqueles que tentavam, eram usados por Satanás para tentar, para desviar o povo. Ele aqui é isso, ele com lisonjas, ele vai chamar para fora da igreja, convidar para outras coisas, e desviar aqueles que não são, para fora da igreja. Só que os que são de Deus não vão seguir essa voz. Deus permite que Satanás utilize essas pessoas para limpar a sua própria igreja, para purificar o seu próprio povo. Satanás é um instrumento de Deus para treinar o seu povo, para disciplinar o seu povo e para purificar o seu povo. Por incrível que pareça, ele com lisonjas os perverterá, levar lá para fora. Mas o povo qual é a vantagem desse povo com aqueles que quebraram a aliança, os violadores da aliança? A diferença é que esse povo conhece o seu Deus. Eles têm teologia, não só na cabeça, mas também no coração. Porque eles temem, quando eles ouvem a palavra de Deus, Deus fala, não vá, eles não vão.
Deus fala, não faz, e eles não fazem. Eles temem, e eles não se desviam. É isso que está acontecendo aqui. Alguns do povo, na época de Neemias, não quiseram ouvir, mas a grande maioria, graças a Deus, ouviu. É o povo que restou. É o que nós chamamos de remanescente. Remanescente fiel. Não por eles, mas porque Deus quis preservar o resto do povo, chamado remanescente fiel. Então, somente uma igreja que conhece bem o seu Deus e que se submete aos princípios da aliança com esse Deus, pode adorá-lo e servi-lo de maneira agradável ao Senhor. E aqui a gente pode guardar aquela palavrinha, aquela frasezinha, né? Boa teologia precede boa ética. Boa teologia, não estou falando qualquer teologia. Boa teologia, teologia perfeita, teologia fiel às Escrituras, ensino fiel às Escrituras, precede boa ética, prática santa, vida piedosa. Sem a palavra não há vida piedosa. Por quê? Porque você não sabe o que Deus quer da tua vida. E se você não sabe quais são as regras de Deus para a sua vida, como é que você obedece? Nós precisamos aprofundar no estudo teológico, no estudo da Bíblia. E na segunda parte, eu já adiantei um pouquinho, mas nessa segunda parte aqui, do versículo 16 a 31, quando começa ali, versículo 16, e Esdras relata assim, porém, aqui parece que ele vai contar uma outra parte da história, né? Primeiro ele conta sobre o Deus Criador, o Deus que cuida, o Deus Redentor, que nunca abandona o seu povo, que supre com todas as coisas, que cuida e leva para a redenção, para a terra de Canaã, simbolizando a nossa caminhada para a glória, né, para a terra prometida lá no Velho Testamento, levou até a terra prometida, cuidando em todos os detalhes até o fim. Agora, o povo, estudando a palavra de Deus, a história do povo deles, do povo de Israel, eles olham para si mesmos, eles olham para eles mesmos, começando com os pais deles. Queria fazer só um apêndice aqui pequenininho, abrir um parênteses aqui. A palavra pais aparece aqui 6 vezes, não é muita coisa, eu sei. Mas eu queria chamar a atenção para você, pai, ou você, homem, que um dia será pai. Lembram-se do que nós estudamos em Josué, quando Josué fala que enquanto Josué e os anciãos após Josué viveram, o povo se manteve fiel a Deus, não é? Depois que morreram esses anciãos e Josué, o que aconteceu? O povo se corrompeu. Por quê? Porque não conheciam o seu Deus. Vocês lembram-se disso? E qual é a mensagem que nós trouxemos na época quando falamos para os homens? Voltemos a Deuteronômio 6. Por isso que aquele capítulo é fundamental para nós como família. Deuteronômio 6, relacionamento do pai, do homem da casa com Deus, para abençoar sua esposa e seus filhos com a presença de Deus em seu lar. É isso que aquele capítulo fala. Bom, do versículo 16 até o versículo 31, só tem uma coisinha que eu quero dizer para vocês. Essa é a nossa história. Aqui eu volto a repetir, repito a mesma coisa. O povo, Deus é um Deus de misericórdia, salva o povo, tira o povo da aflição, da perseguição, traz a libertação, e o povo, estando em folga, estando de boa, sem nenhuma perseguição, o povo se corrompe novamente. Essa é a nossa história. E vai ser assim até a volta do Senhor, queridos. Não é porque nós não praticamos exatamente isso que está aqui, que nós não estamos sujeitos a praticar amanhã ou depois. Nós somos essa raça de víboras que está aqui. Por isso eu e você precisamos de um Deus como o nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele é perdoador, longânimo, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, pronto a perdoar. Por isso que Jeremias, quando escreve lá em Lamentações, ele diz assim: as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Um pouquinho antes ele fala, eu quero trazer à memória o
que me dá esperança. Quando Jeremias olha para o povo dele, ele diz assim: não tem um que se arrependeu, Senhor. Que povo miserável, que povo duro de coração. Mas eu quero, Senhor, me faz trazer à memória alguma coisa que me dá esperança. E ele se lembra: a minha esperança é que Deus é um Deus de misericórdia, que as suas misericórdias se renovam. Sabe por que ele fala se renovam a cada manhã? Porque toda manhã, eu e você precisamos das misericórdias de Deus. Cada dia de nossas vidas nós precisamos das misericórdias de Deus, porque nós somos miseráveis, corruptos e pecadores. E isso, infelizmente, essa dupla natureza que nós carregamos, temos o Espírito Santo? Temos. Nosso espírito foi vivificado? Foi. Mas nós ainda temos a carne em nós. E é uma guerra. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu só posso confiar no meu Deus. Porque Deus me perdoa. Porque Deus é um Deus rico em misericórdia. E da mesma forma que Ele é rico em misericórdia para comigo, eu vou ser rico em misericórdia com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, com meus pais, com meus irmãos da igreja. Eles vão falhar? Vão. Seu líder é perfeito? Não. Ele vai fazer bobagem? Vai. E você vai perdoá-lo. E nós vamos perdoá-lo. Nos perdoando mutuamente. Tolerando uns aos outros, suportando uns aos outros em amor. Da mesma forma que esse Deus fez comigo e com você, está fazendo até hoje e vai fazer até a nossa morte. Porque você e eu não merecemos confiança de ninguém, nem de nós mesmos. Eu não confio em mim mesmo. Deus perdoa. Essa é a história do capítulo 9 de Neemias. A palavra-chave aqui é misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. E é o que eu e você mais precisamos nessa vida. Às vezes a gente pensa que a gente precisa de dinheiro para pagar umas contas que estão me deixando aflitos, angustiados, essas contas, essas dívidas. Ou é um vizinho chato que eu estou orando para Deus tirar ele da minha frente e ele não vai embora. Ou alguma coisa parecida. Mas, que exemplo mais bobo, né? Mas assim, queridos, a gente às vezes falando das coisas simples, a gente compreende melhor, não é? Um irmão da igreja, né, que às vezes incomoda, mas ele está lá. Mas o que eu mais preciso, não é que Deus tire essas coisas da minha vida, mas que Deus me dê a mesma misericórdia, use de misericórdia comigo, para que eu possa usar de misericórdia com os outros. Olhar para a situação com misericórdia, e isso muda a situação de uma igreja inteira. E é um dos princípios do verdadeiro reavivamento. Por quê? Porque o povo se arrepende dos seus pecados e pede perdão para Deus, e Deus perdoa. O que acontece na sequência? Ele vai lá e fala para o outro assim: vem cá, você me deve 10zão, me dá aqui, 10zão. Irmão, me perdoa, eu não tenho os 10zão para te pagar. Ele foi perdoado de $1 milhão. Ele chega no outro, puxa a orelha do outro e diz assim: quero 10zão. Ah, mas eu não posso te pagar agora. Mas eu quero. E aí ele volta para a dívida de $1 milhão lá, porque ele vai voltar para o pai, e o pai vai falar para ele: eu não te perdoo mais, porque você não perdoou o teu irmão. A dívida voltou para cima de você, porque com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Com a mesma justiça que você é justiceiro, você vai ser medido também. Então o povo precisa aprender isso. Esse é o conceito de entender a misericórdia de Deus. Não só para se sentir bem porque você está perdoado, mas entender que você também precisa perdoar. Da mesma forma que você foi perdoado. Então, como eu disse para vocês, este é o conceito deste capítulo 9. Eu quero tirar algumas lições, algumas conclusões e algumas aplicações para a gente levar para casa. Diante desse texto longo, porém simples. Vocês perceberam? É simples. É simples. Deus tem que usar textos assim, bastante explicadinhos, né? Nos seus mínimos. Quem lembra, tinha um cara antigamente que falava assim, né? Um comediante. Ele falava assim: eu gosto das coisas bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. Deus explicou bem explicadinho, nos seus mínimos detalhes, né? 38 versículos para você entender o que é misericórdia.
como Deus age com você e comigo, né? Então, o que nós aprendemos? Primeiro, precisamos crer e confiar que todos os propósitos de Deus são bons e justos, e que os seus escolhidos jamais apostatarão. Os seus escolhidos jamais se perderão. Os que Deus escolheu, selou com o Espírito Santo, nunca vão se perder. Por algum momento em suas vidas, pela dureza dos seus corações, talvez eles caiam em pecado, mas eles vão se arrepender, vão olhar para Deus, a luz de Deus vai cair sobre eles, quando a palavra de Deus for como uma espada de 2 gumes em seu coração, e eles vão se arrepender, e vão dizer assim: miserável homem que sou, livra-me, Senhor, deste corpo dessa morte, perdoa-me, Senhor. E ele volta, o filho pródigo volta, porque ele é filho, então nenhum se perderá. Você pega o Romanos 8, 28, é isso que está escrito lá. Ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem, se nós somos eleitos. Deus está trabalhando em todas as coisas. Não olhe para o seu casamento e diz: isso aqui é uma maldição na minha vida. Nunca. Diga: Senhor, isso é uma bênção para mim, Senhor, apesar das crises que estamos passando. Eu sei que ela ou ele tem o coração duro, mas eu também tenho, e nós carecemos de misericórdia. E aí aquilo é um trabalhar de Deus na sua vida, para te amadurecer, para te ensinar a perdoar, para te ensinar a abrir mão das suas vontades, por que tudo tem que ser do teu jeito, do meu jeito? Nós andamos agora como coletividade, começa dentro de casa, casamento. Eu já não posso querer que as coisas debaixo do meu teto lá em casa seja sempre do meu jeito, nem ela do jeito dela, mas é do nosso jeito. Assim funciona diante do povo de Deus, da igreja. Nós andamos e nós vivemos. As coisas acontecem aqui na esfera da coletividade da igreja, não conforme eu quero, mas conforme a direção de todos, e para o bem de todos, para o bem geral de todos. Então nós vamos aprendendo com isso, todas as coisas cooperam, Deus está fazendo tudo isso, até mesmo o deserto em nossas vidas, é para que nós, no deserto de nossas vidas, possamos ter um momento de solidão com Deus. O deserto é uma bênção. As provações são uma bênção, porque elas nos levam a Deus. O deserto faz com que eu, na quietude daquela paisagem desoladora, eu ouça Deus. Deus fala e lá não tem ruído nenhum. No desertão do meu coração, e eu vou ouvir Deus. E isso é bom. Quando você ouve e entende, não é isso que aprendemos? Você ouve Deus, e você entende o que Deus quer falar com você, e você fala: Senhor, o Senhor falou comigo. Obrigado, Senhor. E muitas vezes isso acontece no deserto. O alvo de Deus sempre é a sua glória, e Ele concede o privilégio de contemplar essa glória dEle apenas ao seu povo, o povo que Ele escolheu, que Ele justificou, que Ele está santificando, e que Ele conduz ao longo da história para um final feliz, e que viverá na sua presença gloriosa, majestosa e santa, pelos séculos dos séculos eternamente, amém, aleluia. Só que antes disso está aqui, o desertão. Nós estamos no deserto. Nós estamos passando pelas horas de tratamento de Deus, de purificação de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem, até a provação, o fogo ardente das provações. Tiago fala sobre isso. Ele fala: bem-aventurado o homem que está sendo provado. É bem-aventurado quem é provado. Pedro fala sobre isso: não estranheis o ardente fogo das provações que vêm sobre vós, porque elas são bênçãos para purificar a nossa fé, para nos livrar dos nossos pecados. Essa é a primeira lição.
Segunda, precisamos ouvir com muita atenção e permitir, presta atenção, primeiro ouvir, precisamos ouvir com muita atenção. Em segundo lugar, permitir que a palavra de Deus nos leia. A palavra de Deus nos lê. Ela faz um raio-x da minha realidade, do meu coração. É a palavra de Deus que faz isso, então precisamos disso. Também permitir que a palavra de Deus nos leia e nos transforme em todas as áreas de nossas vidas. Mais uma vez, salvação sem santificação não existe. Tiago 1, quero que você acompanhe comigo, fechando agora. Tiago 1, de 19 a 25. Tiago diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, ele está emendando o mesmo assunto, tá? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão o quê? Acolhei o quê, irmãos? A palavra, mas não de qualquer jeito. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, ou seja, ele olha no espelho, vê a sua realidade através do quê? Da palavra de Deus. Ele vê a realidade dele, se contempla e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, ele deixa para lá, ele viu que ele está feio. Ele acordou de manhã, todo descabelado, o zóio inchado, nariz todo escorrendo, coisa nojenta, né? Ele viu aquilo, feio. Mas ele fala assim: eu vou sair e vou para a rua assim mesmo. É assim que o homem que não pratica a palavra de Deus é. Ele viu a realidade na vida dele, mas ele não se arrumou, ele não se limpou, ele não se purificou, ele não colocou em prática, ele não aplicou a palavra de Deus à sua vida. Como aquele povo lá estava fazendo na época de Neemias, eles estavam aplicando: eu vou mandar embora os estrangeiros, eu vou confessar os meus pecados, eu quero me purificar, eu quero me embelezar para Deus. Porque a palavra me mostrou, o espelho da palavra me mostrou. Então, eles se vão, esquecem da sua aparência, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será próspero ou bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado no que realizar. Até aqui. Nesse primeiro capítulo de Tiago, Tiago está falando o seguinte: olha o que Tiago fala. Ele fala que sobre a diferença entre provações e tentações. Depois ele conclui dizendo que Deus de Deus vem todo o bem. Deus é a origem de todo o bem. Ele diz no versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir nem variação, nem sombra de mudança. Ou seja, de Deus vem tudo que é bom. Tudo que é bom vem de Deus, vem do alto. E ele usa a palavra para dizer que nós somos gerados pela palavra de Deus, desse Deus que é bom e não erra, e que é bom. Mas agora, no versículo 19, ele diz assim, olha, Tiago está dizendo assim, que a palavra de Deus não só nos gerou de novo, ou seja, nos regenerou, ou nos gerou pela palavra da verdade, como diz o versículo 18, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Ele não só nos salvou, mas a palavra não só nos salvou, mas ela continua operando em nós. De que forma? Nos santificando. É isso que Tiago está falando aqui. É a palavra que o Espírito Santo continua usando para nos santificar. Só que ele diz assim: existe uma situação em que você pode até estar ouvindo a palavra, mas não com mansidão, não com espírito de submissão.
E então, quando você não ouve assim, é semelhante àquela parábola do semeador. Lembra-se que Jesus conta? A palavra foi lançada em 4 tipos de solo. Um tinha pedra, outro tinha espinho, outro estava no deserto, no meio do caminho, as aves comeram, mas o último era um solo bom. Quando você acolhe a palavra de Deus com o coração assim, será que é isso mesmo? Nada a ver isso aí que eu estou ouvindo. Nada a ver. Não, eu posso ficar com o meu conceito. Você está misturando podridão dos seus conceitos com a palavra de Deus. E você começa a fazer algumas seleções na palavra de Deus, né? Ah, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Ah, isso aqui é bom, isso aqui não é. Por quê? Porque eu não gosto de fazer essas coisas aqui, então eu vou deixar de lado. Você começa a fazer algumas, né? Em vez da palavra ler você que está lendo a palavra no sentido de escolher o que presta e o que não presta na palavra de Deus, querido. Isso é acolher sem mansidão, sem espírito de submissão, sem temor. Quando nós acolhemos a palavra de Deus sem temor, quando nós deixamos entender que cada vírgula, cada tio da palavra de Deus é poderosa para salvar a minha alma, eu não estou acolhendo com mansidão, eu estou colocando meus conceitos na frente da palavra, para eu filtrar a palavra pelos meus próprios conceitos. E eu começo a dizer assim, eu não preciso me arrepender não, para mim isso não é pecado. Deus falou, a palavra de Deus mostrou, o presbítero pregou, e você vai embora e diz assim, nem foi para mim, estou nem aí. Dá de ombros, né? Não foi isso que o povo estava fazendo lá na época antes de Neemias? Neemias conta a história que os pais, os sacerdotes, os profetas, lá na antiguidade, deram de ombros com a palavra de Deus, falaram assim, deixa para lá. Muitas vezes nós fazemos assim, quando nós não acolhemos com mansidão, com o desejo de obedecer, ainda que doa, ainda que eu tenha que me despedir como aquele povo do passado, me despedir das esposas que eu tanto amo, dos filhinhos que eu tanto amo, mas se são frutos de pecado, eu tenho que me despedir. Graças a Deus isso não se aplica no Novo Testamento, tá? Não se aplica. Se você veio, se Deus te salvou e não salvou o seu cônjuge, você não precisa se separar dele. Agora, se você é cristão, você só vai se casar com um cristão. Ok? Combinado? Isso é princípio de Deus. Só estou dando um exemplo. Bom, então você olha para todo esse quadro e você fala assim, alguns aqui, no meio do povo de Deus, no meio da igreja, vão olhar para a palavra e vão dizer assim, tem coisa aqui que até dá para obedecer, Esses precisam conferir a sua salvação. Ajoelhe-se em sua casa, olhe para Deus e peça, e fale assim, Senhor, eu sou salvo mesmo? O que eu ouvi hoje lá na igreja não foi legal no meu coração. Não desceu redondo. Skol, né? Desse redondo. Não desceu redondo. Feriu. Fez mal para mim. Senhor, eu não estou querendo obedecer, mas eu quero conferir com o Senhor. Senhor, eu sou salvo mesmo? Então, Senhor, se eu sou salvo mesmo, me dá graça de obedecer, porque nós não conseguimos também obedecer. Isso não vem de nós, a obediência não está em nosso coração. A própria obediência aos princípios de Deus, quando o povo de Deus lá abriu mão dos estrangeiros que estavam no meio deles, foi obra do Espírito Santo. E é isso que Tiago está querendo dizer assim, aqui você acolhe, veja, há uma parte que eu tenho que fazer.
Há uma parte que eu preciso fazer, é acolher com mansidão, é deixar meus conceitos de lado. Não estar preso naquilo que muitas vezes eu duvido da palavra de Deus. Então nós devemos, em primeiro lugar, deixar a ira humana, que é injusta, ele fala lá no começo, esvaziando-nos de todo o acúmulo de maldade, para em seguida acolher a palavra que já está em nossos corações. Muitas vezes, nem é através de uma pregação que você é confrontado, às vezes é através de um hino que você ouve lá na sua casa. Às vezes através de um hino, um princípio de Deus lá que você está quebrando princípios, você ouve aquele hino, um hino, lógico, hino bíblico, né? Isso, você sabe o que eu estou falando, né? Um hino com base bíblica, ele fala ao seu coração. É Deus falando. Às vezes você, estudando um livro lá, lendo um livro sobre um assunto que você nem pensa que vai falar, de repente ele fala. E aquilo é uma faca que entra no seu coração. É Deus falando. Quando você está manso de coração, submisso a Deus, a palavra fala, Deus fala. Deus é um Deus vivo que fala com o seu povo. Então ela pode até estar lá no seu coração a palavra, mas ela não salva a sua alma, nem nos santifica. Por quê? Porque está misturada com os nossos conceitos humanos e com dureza de coração que não aceita os princípios de Deus. Não aceita os princípios de Deus. Quando você peca uma vez e não se arrepende, joga para baixo do tapete aquele pecado, passa, o tempo passa, você acha que você enganou todo mundo, enganou mesmo, menos Deus. Menos Deus. E aquilo fica embaixo do tapete. Aí mais para frente você peca de novo, um pouco mais grave. Primeira vez ninguém descobriu, agora deixa assim mesmo, vamos debaixo do tapete. E assim vai. Até um ponto que você vai cometer pecados extremos, pecados cabeludos. E você não vai se arrepender. Você não vai ter a sensibilidade. Você está cauterizado, porque você não tem mais mansidão de coração. Teu coração está duro, é pedra. Não é mais manso, mole, de carne. Não é mais. E aí, não tem mais jeito. São palavras como essa, irmãos, que nos salvam. É através de exortações como essas que nós somos salvos. É através de você ser confrontado, derrubado, cair, chorar, espernear, e dizer assim, essa palavra doeu no meu coração. É através de textos como esses aqui, que a igreja é santificada. E nós estamos vivendo num tempo, irmãos, onde isso aqui está sendo falado muito pouco. Falar sobre pecado é uma raridade no meio evangélico. Nós precisamos ouvir isso. Então, sem um verdadeiro e profundo arrependimento e confissão de pecados, nunca haverá transformação de vida ou santificação. Nunca. Minha sugestão é que você aprenda uma oração bem simples que eu aprendi também. Senhor, não me deixe eu endurecer o meu coração. Não deixe endurecer meu coração. Você não precisa ser teólogo, você não precisa ser conhecedor de todos os pontos do calvinismo para ser salvo, você não precisa ser conhecedor de teologia profunda, sistemática e não sei das quantas, mas você precisa ter um coração maleável à palavra de Deus. Aí você vai chegar lá na glória com o Senhor. Isso basta. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor Deus meu. Por misericórdia, nós clamamos como aquele povo clamava por misericórdia. Igualmente nós somos o mesmo povo, o mesmo miserável povo. Gente de coração duro, rebelde, corrupto. Senhor, se não cometemos pecado, nós estamos à beira disso, porque nós somos soberbos e achamos que somos bons. Não somos bons. Nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E por isso pedimos que o Teu Espírito Santo aplique a palavra em nossos corações para nós entendermos o quanto nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Por favor, Senhor, como o Senhor fez naquela época lá, moveu e fez um grande reavivamento no povo, na época de Neemias, faz também aqui.
agora, hoje, não só nesse pequeno rebanho, mas em muitos irmãos fiéis que estão estudando a palavra de Deus também. Opera a palavra de Deus em nós, como o Senhor operou lá na época, Espírito Santo, e faz um milagre em nossas vidas. Restaura nossos casamentos, restaura nossos relacionamentos, Senhor, restaura o nosso convívio familiar, restaura a nossa vida de igreja, restaura a nossa caminhada em santidade, para que continuemos a ser sal e luz nessa terra, para que vivamos para a Tua glória, para o Teu inteiro agrado. Nós precisamos dessa obra do Espírito em nós, Senhor, usando a Tua palavra. É isso que eu te peço, começando na minha vida miserável, comece em mim e em todos os meus irmãos, eu peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.